Olá, nessa videoaula nós vamos fazer a instalação do Windows Server 2019 no VirtualBox 6.1. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ir no site da Microsoft, que eu deixei o link abaixo. E nesse link a gente consegue baixar a versão de avaliação da Microsoft. Tá? Ela é uma avaliação para 180 dias. Tá? Então com isso vocês vão conseguir fazer todas as atividades aqui do curso sem problema algum. Você tem três principais modalidades: já baixar o Azure, uma ISO ou o VHD. Tá? Por exemplo, eu posso chegar aqui na ISO, se eu clicar no continuar, ele vai me pedir as informações aqui pessoais, onde você vai colocar a sua identificação, seu nome, sobrenome, a empresa ou instituição de ensino que você pertence, tá? Porte da empresa, o cargo que você tem, inclusive para quem for acadêmico ou aluno, basta selecionar aqui acadêmico ou aluno, e-mail, comercial, número de telefone e o país. Após você clicar em preencher todos esses dados, vocês vão poder chegar numa página de download, onde você vai poder escolher a versão do Windows. Aqui eu cliquei na descrição só para vocês poderem ter a informação dessa, sem a necessidade de eu fazer o download junto com vocês para a aula não ficar muito longa. E aqui fala que o Windows 2019 é um sistema para infraestrutura local que pode ser habilitado no Azure, maneiras de usar, testar direto no Azure ou fazer um laboratório prático da Microsoft. Tá? Você pode instalar o Server Core, tá? Que é uma instalação minimal, tá? Mas sem interface gráfica, ou também um servidor com experiência desktop. Tá? E aí, com isso você vai ter um ambiente gráfico. Ele mostra as novidades do 2019 em relação ao 2016, então basta clicar aqui para ver as novidades. Inclusive, você pode converter outras versões para essa. Faz os idiomas aqui de teste: chinês, inglês, francês, alemão, italiano, japonês, russo ou espanhol. Eu recomendo que todos comecem com a instalação em inglês, que é o que a gente vai fazer, e depois, mais tarde, se for o caso, eu posso fazer um vídeo mostrando como eu posso também colocar o idioma do português. Mas a vantagem do idioma inglês é que você vai achar muito auxílio na internet com as mensagens e tutoriais, então é também interessante manter esse idioma em inglês. Tá? Então eu recomendo que vocês baixem essa ISO aqui 64 bits. Tá? E só para mostrar ainda mais informações aqui nesse material, além disso, você tem as informações pré-instalação. Ele bota as informações pré-instalação, notas dessa versão, requisitos para instalar o 2019 e uma série de outros. Eu já deixei aqui no material abertos os requisitos para vocês visualizarem e acompanharem. Tá? Os requisitos, ele fala requisitos de sistema, por exemplo, ele especifica o processador. Você tem um processador pelo menos 1.4 GHz e 64 bits, tá? E aí ele tem que ter suporte ao NX ou DEP, oferecer suporte a essas extensões aqui todas, bem como a conversão de segundo nível, APT ou NPT. Tá? Memória RAM, ele fala 512 MB, mas isso é o mínimo sem instalação gráfica, ou para a versão de desktop eu preciso de mais memória de hardware, eu precisaria pelo menos 2 GB. Então na nossa máquina virtual a gente já vai poder criá-la com 2 GB. Se você quiser uma experiência mais fluídica, você pode botar quanto mais memória você tiver disponível na sua máquina virtual. E aí entra outros atributos aqui, não vou perder muito tempo, mas dependendo do que você quiser, ele recomenda que no mínimo você tenha o quê? 32 GB de espaço de disco rígido. Tá? A gente vai ver que no nosso VirtualBox a gente vai criar com esse espaço dinamicamente. Tá? Fala do adaptador de rede, pelo menos você tem que ter um adaptador de rede. Tá? Uma coisa que a gente vai ver aqui, o Windows Server, quando é server, é o ideal que eu tenha um IP estático. Então, se eu quiser, na verdade, ter um IP dinâmico e um outro estático, até para rotear a minha saída de internet com a rede local, o ideal é que eu tenha 2 ou mais adaptadores. Mas ele já funciona a partir de um adaptador, tá? E ele recomenda que tenha pelo menos o que? Gigabit. Tá? E aí entra em outras características que eu não vou perder muito tempo aqui nesse momento. Além disso, você tem a opção de explorar. Ele vai ter uma série de repositórios no próprio Windows Server website, comparação de recursos,
a comunidade Tech Community. Como eu te falei, a vantagem de trabalhar com o Windows Server em inglês é que na Tech Community em inglês você vai ter muito mais feedback que dá de português, mas também existe disso em português com bastante informação. E também tem Tech Community para o Windows Server IT Professional, tá? Tem um canal de Windows Server no canal 9 e também no YouTube. Então você tem todos esses repositórios. Tá? Como comentei, você tem o experimentar, você pode experimentar daquelas modalidades. Um guia básico do Windows 2019, no Azure, no Hands-on Labs da própria Microsoft e detalhes para instalar ou configurar. No Aprender, você também tem outros repositórios e por último você teria o Comprar. Ele vai exibir os preços do Windows Server. Nesse momento, o nosso fim didático é instalar a versão de 180 dias, tá? Para a gente conhecer o ambiente. Vamos começar dessa modalidade. Então, o primeiro processo que eu tenho que fazer é abrir o nosso VirtualBox. Então, quando eu clicar em novo, ele vai pedir o nome. Então, a gente vai colocar Windows Server 2019. Veja que quando eu botei o Windows Server, ele já puxou para o Windows 7. Note que ele tem o Windows 2012 ou o Windows 2019. Então a gente vai para o Windows 2019 64 bits, que é o que a gente vai instalar. Então, continuar. Veja que ele já começou com aqueles 2048 megabytes. Se eu tiver mais memória, eu posso acrescentar, mas nesse primeiro momento eu vou deixar o padrão para a gente ver o mínimo recomendado. Então, 2048, continuar. A gente vai criar um novo disco agora. Vamos manter o padrão VDI e vamos manter dinamicamente alocado para que a gente não desperdice o espaço e não utilizar na nossa máquina local. Com isso, sobra mais recursos da nossa máquina host. Aqui ele botou 50 GB, mas eu posso botar o tamanho que eu quiser, mesmo maior do que o meu disco rígido físico. Porque como é dinamicamente alocado, ele só vai colocar e alocar o quanto eu preciso. Então, por exemplo, eu posso manter 2 TB, 100 GB, a quantidade que eu quiser. Vou criar. Veja, com isso eu já tenho aqui o Windows Server 2019. Vou clicar com o botão direito, configurações, só para a gente ver algumas características do que ele já pré-configurou. Veja, no básico ele já disse que é o Windows Server, aquele reconhecimento que a gente fez. No avançado, ele vai ter opção de área compartilhada. Se eu quiser, eu já posso colocar bidirecional para poder copiar dentro ou fora. Tá? Arrastar e soltar bidirecional para poder arrastar da minha máquina host para a máquina virtual. A descrição é o que eu quiser colocar, então não vou mexer muito nesse restante do geral. E sim, a gente vai para sistema. Sistema, eu posso em qualquer momento com a máquina desligada ajustar de novo a memória principal, mexer aqui nos componentes, inclusive habilitar o que é o EFI, posso retornar a hora UTC da máquina, mas imaginando que eu não quero mexer nessas ações nesse momento, eu posso vir em monitor. No monitor, eu posso definir uma memória menor que 128 MB, posso definir quantos monitores eu quero colocar. Você vê que eles, por padrão, ele escolhe um monitor, mas se eu já quiser trabalhar um ambiente com 2 ou mais monitores, se eu tiver na minha casa mais monitores eu posso fazer. Inclusive, eu posso habilitar aceleração 3D. Tá? Outra coisa, eu posso ir aí na aba armazenamento. Veja que por padrão ele já tem uma imagem de disco. Eu coloquei 2 TB e eu queria mostrar como ela é dinamicamente alocada. Antes de eu instalar nada, ela tem apenas 9 MB. Depois, no final da instalação, posso vir aqui para mostrar que ela cresceu. Mas mesmo assim, ela vai gastar muito menos que os 2 TB. E sim, somente o que vocês vão precisar para manter aquela máquina virtual. Então é muito melhor do que alocar diretamente. Essa é a alocação dinâmica. Mas a alocação dinâmica ela é um pouco mais lenta. Você paga o preço por essa flexibilidade. E tinha a opção de áudio, tá? E lembra que eu falei de mais de uma rede? Aqui por padrão ele já vem habilitado o primeiro adaptador. Se eu quiser botar 2 ou mais redes, basta vir aqui no adaptador 2, 3 ou 4. O VirtualBox já está acostumado a trabalhar com 4 interfaces de rede. Bem como se eu quiser ter mais discos, é só vir aqui em armazenamento, clicar aqui no controlador SATA e
adicionar um novo disco rígido. Então, nesse primeiro momento a gente vai fazer a instalação com apenas um disco rígido e com uma placa de rede. Depois a gente vai modificar em outras videoaulas, ok? Então não vou fazer nada muito mais complexo, só que aqui no Drive DVD eu vou buscar a nossa imagem no disco rígido. Tá? E aí eu vou vir aqui em Downloads, vou pegar a imagem que eu baixei do servidor da Microsoft do nosso Windows 2019 certo. Quando eu clicar no OK, eu já estou com a minha máquina preparada e agora basta eu clicar no iniciar para ela começar a dar o boot. Um detalhe importante, quando eu clicar no iniciar, ele vai perguntar, olha, escolha o disco. Então se eu não quiser ter colocado aquela imagem ótica inicialmente, eu posso colocar. Mas no caso, como eu já selecionei, ele aparece ela aqui completa. Eu vou chegar para o lado para todo mundo poder ler. Ele tem todo esse release aqui, Serve Evaluation 64 bits, inglês dos Estados Unidos, ISO em 4.93 GB. Então quando eu clicar no Start, automaticamente ele vai iniciar a nossa máquina virtual e vai seguir um processo de instalação como vocês estão familiarizados do Windows 2010 ou qualquer outra versão. Primeira coisa que vocês podem fazer é vir aqui e escolher o idioma. Então podemos, no caso, só ter a língua inglesa, porque eu baixei uma ISO em inglês, mas se eu quiser eu já posso trocar as configurações aqui para o nosso idioma, ou seja, eu já posso escolher português do Brasil. Veja que ele já vai sugerir o teclado ABNT ou ABNT2, é o teclado que provavelmente vocês devem ter na casa de vocês, porque vocês têm teclado com C cedilha. No meu caso, como eu estou utilizando a partir de um notebook, eu vou, na verdade, procurar os Estados Unidos Internacional, que é United States International, que aí eu vou ter minha acentuação e vou poder trabalhar normalmente. A partir desse momento, a gente vai clicar em Next e vai ter o botão Install ou não. Tá? Então, isso daí vai ser o nosso mecanismo da instalação. Veja que ele primeiro já vai me perguntar qual a versão do Windows que eu vou querer utilizar. Se vai ser o Standard Evaluation, tá? Puro, que vai ser o Core, ou o Standard Evaluation Desktop, ou se eu vou querer instalar a versão Data Center Core ou a Data Center Desktop. A gente pode começar somente com a instalação do 2019 Standard Desktop Experience para a gente já ter um ambiente gráfico. Depois a gente faz a instalação da versão Core. Então, clico no botão Next para a gente iniciar a nossa instalação. Primeira coisa que ele vai ter, ele vai mostrar o contrato. O ideal é que você faça uma leitura do contrato, tá? Veja que o contrato foi atualizado em abril de 2018 no lançamento, tá? E aí ele vai seguindo aqui os termos. Nesse momento eu não vou ler os termos todos para a gente não perder tempo, vou clicar no aceitar a licença, em seguida no botão Next. E aí ele vai perguntar, é um upgrade, vamos instalar mantendo os dados, ou uma custom, tá? A gente vai instalar apenas o Windows. Tá? Se eu tentar fazer um upgrade, como não tem dados, não faz muito sentido. Então eu vou clicar na custom, vou escolher aqui meu disco, que é esse mesmo disco, vou clicar no Next. Então eu vou utilizar todo aquele disco sem tentar buscar uma versão anterior do Windows. Vai começar o processo aqui da instalação. Como eu
deixei até de propósito aqui em cima enquanto ele segue a instalação para a gente conversar. Observem que o VirtualBox, ele aparece umas abas aqui dizendo que ele está tentando capturar e vai conseguir capturar automaticamente o nosso teclado, tá? Porque ele é uma versão de Windows que ele consegue fazer esse processo de integração, tá? Então, antes da gente fazer a nossa transição maior, eu não quero ficar vendo essas mensagens aqui em cima, basta eu clicar no X, que essas mensagens vão sumir para nós. E a partir daí, eu já tenho a minha versão plena. Para a gente ficar vendo melhor, eu vou ampliar um pouquinho a tela para ocupar o espaço todo. Tá? E agora, a gente vai ter que aguardar esse processo. Você veja que ele não demora muito tempo para obter os arquivos de instalação. Enquanto isso, a gente pode ir conversando e normalizando esses atributos. Um detalhe aqui importante que eu não sei se vocês observaram é que nesse primeiro momento eu não precisei colocar nenhum serial, nem fazer nenhuma ação. Antes, basta fazer aquele ciclo normal, equivalente ao que já acontecia no Windows 10. Tá? Ao contrário de outras versões do Windows que eu já tenho que botar algumas questões de licenciamento antes de carregar o gráfico, nesse momento eu vou ser questionado posteriormente. Lembrando que aqui, essa versão, ela pode ficar sem ser comprada por um prazo máximo de 180 dias, que é lá de suficiente para vocês fazerem o estudo da disciplina, tá ok? Então não tem problema nenhum. Veja que ele já avançou. Agora ele vai instalar os updates. Como eu mantive aquela versão com o padrão do NAT, ele já vai permitir que vocês busquem na internet automaticamente. Se não tivesse sido colocado NAT, eu não poderia fazer essa instalação e buscar as atualizações nesse momento, porque eu estaria apenas com a rede local. Tá? Então, em alguns aspectos, quando você tiver um problema de conexão, você pode até não colocar o link de internet, que você ganha um pouco mais de tempo. Veja que automaticamente ele vai reiniciar. Vou clicar no botão para a gente economizar alguns segundos no nosso vídeo. E aí ele vai começar a recarregar. Novamente ele aparece dizendo a integração de ponteiro, né? Então, se não quiser ver essa mensagem, basta simplesmente clicar aqui no X. E aí nós estamos carregando e já temos o Windows 2019 praticamente instalado. Veja que ele está reconhecendo os seus dispositivos, ou seja, ele está avaliando o seu hardware e está instalando. Daqui a poucos segundos a gente já vai ter o Windows 2019 plenamente funcional. Note que eu fiz o processo bem simples de instalação, tá? Ele teve, como muitas das configurações da Microsoft, ele está iniciando. Reconhecer para agora efetivamente pegar o sistema propriamente. Agora ele vai perguntar o usuário administrador, que por padrão é o usuário todo poderoso aqui do nosso Windows, com a senha que a gente vai colocar. Para quem depois for meu aluno, eu vou colocar aquela senha padrão que a gente utiliza nos nossos laboratórios e sala de aula, mas depois eu também vou deixar lá no nosso ambiente de aprendizagem, que é o Moodle. Então, vou avançar, mas se coloca uma senha complexa, tá? De preferência letras maiúsculas e minúsculas e números, como a gente coloca, ou com caracteres especiais.
Aqui ele pede que vocês digitem Ctrl Alt Del para desbloquear. Então, você dá Ctrl Alt Del e em seguida ele já pede a senha de administrador. Então vocês vão colocar aquela senha que a gente cadastrou há poucos instantes. E aí sim, efetivamente a gente vai fazer a etapa final, configuração do perfil desse usuário administrador nosso Windows Server 2019. Veja que ele vai tentar personalizar alguns atributos como permissão, fundo de tela e outras ações. E rapidamente nós já temos aqui o nosso Windows Server instalado e disponível para a gente trabalhar. Tá? Veja que ao clicar no Start eu já vou ter acesso a todas as minhas funcionalidades, tá? Painel administrativo e assim por diante. Mas ele já abre automaticamente aqui perguntando e falando da rede, tá? E indaga se você quer que os PCs descubram o dispositivo da rede. E ele recomenda para redes domésticas de trabalho, mas não faça isso em redes o quê? Públicas. Como aqui é como se fosse um ambiente de trabalho, a gente vai clicar no sim. Observa que fora desse menu ele já começa a carregar uns atributos, que é o Server Manager. E a gente vai ver em outra aula que a partir dele eu vou poder botar as funcionalidades no nosso Windows Server 2019. Tá? Veja que ele já tem alguns atributos aqui que ele deseja que a gente possa configurar, outros ele vai habilitando à medida que termine de fazer todas as ações. Tá? No caso, eu não vou estender muito mais esse vídeo, porque a ideia é que o vídeo não fique muito grande, e vamos encerrar. Para isso, eu vou simplesmente clicar no botão e dar o shutdown. Observa que como é um server ao contrário de um desktop, eu vou ter que dizer qual é a justificativa. No caso, eu posso dizer que é uma manutenção de hardware, por exemplo, que foi planejada. Quando clicar no Continue, eu vou desligar minha máquina virtual. Então, pessoal, vamos ver aqui no nosso VirtualBox e nosso Windows Server, botão direito, configurações, e vamos lá na aba de armazenamento. Vamos clicar aqui no nosso Windows Server e veja que, apesar de eu ter criado com um disco de 2 TB, eu estou usando apenas 9,22 GB. Tá? Então, há uma economia enorme de disco, e à medida que eu vou botando meus serviços, eu vou gastar um maior espaço de armazenamento. Mas nesse primeiro momento, com a instalação pura, com o ambiente gráfico, estou gastando um pouquinho menos de 10 GB. Ok? Então, é isso por essa videoaula. Nos vemos na próxima. Um abraço a todos.